esse vídeo será muito importante para você, porque te remete ao entendimento do porquê um bolsonarista não aceita que Bolsonaro é um ladrão, um corrupto, um assassino. Bolsonaro pode matar alguém na frente das câmeras de TV e eles vão dizer que foi Jesus que o enviou para destruir o demônio. É que o movimento bolsonarista ele não é um movimento político. Ele se transformou em um movimento religioso. O bolsonarismo é uma seita e nós temos como mostrar isso. E não é culpa dos seguidores. A culpa é sim de quem elaborou o plano, criou as estratégias para que Bolsonaro se parecesse com o enviado de Deus. O bolsonarismo adotou técnicas desde o início, mostrando paralelos entre Jesus e Bolsonaro. Ele sendo batizado no Rio Jordão, figuras criadas pela equipe de marketing, colocando ele como instrumento de Jesus, sendo que ele é o anticristo, porque a palavra dele, aquilo que ele diz é contrário ao evangelho, é contrário ao que Jesus disse. Jesus trouxe a paz, a caridade, o perdão. Bolsonaro tira o pão do pobre, ele quer guerra, ele quer confusão, ele quer a morte. Essa seita religiosa não permite que o diálogo contemple a nossa vivência com eles. Vejam que a facada é colocada em paralelo com a crucificação de Jesus. E Bolsonaro sobreviveu. É a ressurreição. Quem não viu aquela frase, Bolsonaro sangrou por nós? Pior que nem sangue teve. Se houve algum sangramento, foi interno. Eu nunca vi. Mas só se foi. Bolsonaro na cama de hospital reproduziu uma obra de arte famosíssima. E isso entra no inconsciente coletivo. A ciência semiótica analisa justamente os símbolos, os signos, que entram de uma maneira inconsciente na cabeça das pessoas. Podem ser imagens, podem ser falas, podem ser desenhos. E as fotos forçadas de Bolsonaro queriam que semioticamente as pessoas introjetassem aquela realidade, aquela verdade que eles estavam passando. Quando eles colocam a imagem de Jesus sempre por trás de Bolsonaro, eles estão instituindo de que Bolsonaro é o Messias enviado. Bolsonaro veio para combater o mal. E ele é o mal. Ele mandou assassinar pessoas. Eles acham que ele apenas encomendou a morte dos demônios. É assim que está sendo divulgado nos grupos bolsonaristas. O bolsonarismo se utiliza da fé das pessoas, porque segundo a tradição cristã, a fé cega é enaltecida em relação à dúvida científica. Em épocas obscurantistas, a Igreja Católica colocava a fé cega como uma dádiva divina, uma qualidade superior no ser humano, em detrimento da dúvida, do questionamento científico. Essa fé cega é enaltecida na passagem em que São Tomé não acredita que é mesmo Jesus quem ressuscitou e coloca-se a fé cega como uma dádiva divina, uma qualidade superior do ser humano. E por isso nós vivemos a era das trevas, a qual não se podia questionar nada, não se podia ter dúvida. Nas Escrituras é dito que o demônio tentará se passar pelo enviado de Deus, o falso Messias. E Bolsonaro, enquanto enviado do capiroto, vai se passar pelo Salvador do mundo, com todas as maldades, atrocidades, com tudo que ele fala, com tudo que ele faz, todas as desumanidades de Bolsonaro, as pessoas ainda acreditarão que ele é o Messias. Os bolsonaristas sacralizaram um movimento político. O movimento político morreu e deu lugar ao radicalismo, ao fanatismo, à cegueira religiosa. E eles não querem mais um Estado laico, eles querem um Estado fundamentalista, guiado pela palavra de Deus, só que interpretada segundo eles, né? Por isso que o bolsonarismo não é um movimento inteligente. E por isso ele pega pessoas também inteligentes. Porque ele está acima do conhecimento para aqueles que são fanatizados. O movimento bolsonarista é um movimento religioso, de seita. Uma seita que perverte o cristianismo. E já há pessoas que dizem que Bolsonaro é o Jesus encarnado. O que faz pessoas inteligentes pensarem: peraí, se ele é o Jesus encarnado, eu deixo de acreditar em Jesus. Porque não é esse Jesus que eu interpreto do que eu leio nas Escrituras. E para isso ele tem uma legião de pastores fazendo esse papel. Ele tem uma legião de marqueteiros criando imagens, criando frases de efeito para que ele entre nesse inconsciente coletivo fanatizado bolsonarista. E essas sandices todas são para dizer que Bolsonaro é inquestionável. Ele é a encarnação do bem. Quem o julga é como se fosse um Pilatos. Quem não concorda com ele é um Judas e é estraçalhado pelas mídias bolsonaristas. Hoje, eu particularmente acredito que, após os julgamentos, quando forem mostradas todas as provas de que Bolsonaro é um demônio, ainda assim os bolsonaristas vão crer que ele é o Messias, e não apenas um político sem vergonha, baixo clero, corrupto.
ladrão. E eles querem tirar Alexandre de Moraes para que não haja freio algum, e por isso eles vão tentar tomar conta do Senado para fazer o impeachment dos ministros, e aí então, preparem-se, vai começar a caçada às bruxas. E quem não crê em Bolsonaro será morto. Uma santa inquisição em pleno século XXI. Por isso precisamos lutar. Dê o seu like, compartilhe, faça a sua parte. Não folgue em momento algum, porque a humanidade corre sérios riscos. Com Bolsonaro aqui e Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, corremos muitos riscos. Vamos pra cima, pessoal. A minha sensação é que nós estamos superando um período, inclusive, quase de uma seita. Eu, quando vi algumas imagens com pessoas ajoelhadas frente a um canhão de guerra, um carro blindado de guerra velho, que serve ali de símbolo na frente de um quartel, pessoas ajoelhadas rezando, eu me lembrava da minha adolescência, quando eu via na televisão o noticiário relatar que 300 pessoas se suicidaram porque a seita orientou que aquele era o momento de encontrar Deus e fez o suicídio coletivo de 300 pessoas. Então eu diria que algumas pessoas se comportam recentemente como seita. E esse não é a maioria do povo brasileiro, felizmente, não é nem de longe a representação do empresariado brasileiro que quer produzir, quer fazer o país avançar e, portanto, essas atitudes isoladas não contaminarão em hipótese nenhuma a relação do povo brasileiro e não contaminarão a relação do governo com o nosso povo. Gente, vocês já pararam para pensar que quando você está batendo boca na internet, quando você está gravando vídeo para desmascarar o bolsonarismo, é com esse tipo de gente que você está lidando? O que o bolsonarista pensa quando ele olha para o Bolsonaro, a figura Bolsonaro? O que representa na cabeça dele? Eu já fui bolsonarista, eu sou Rafael. Eu já fui bolsonarista, eu sei exatamente. Eu vou te explicar. O Bolsonaro representa a libertação do povo, acabar com todas as patifarias que tem dentro do Congresso. É isso que representa, acabar com a corrupção. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. A senhora queria uma intervenção militar no Brasil? Prefiro não responder. Queremos intervenção militar! Essa moça aqui, ela foi presa pelo atentado do 8 de janeiro, pedindo golpe militar. Por que ela pede golpe militar? É porque ela é uma pessoa ruim? Não, não é por causa disso. Essa pessoa aqui, ela está há muitos anos nas redes sociais. As redes sociais de quem? Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Brasil Conservador, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Brasil Acima de Tudo. Essas páginas diariamente fomentaram na cabeça dela, e ela nutre disso todos os dias por muitos anos, e acabou desenvolvendo uma dissonância cognitiva da realidade. Não é eu que estou falando, isso quem diz é a Universidade de São Paulo. O bolsonarismo, ele tem dissonância cognitiva da realidade, do que está acontecendo de fato. Por quê? Porque eles vivem dentro de um mundo paralelo que são as redes sociais. Se você for puxar a rede social dela, é anos, horas por dia, ela recebendo aquelas informações. O emocional da pessoa, a cognição dela fica totalmente fragmentada para aquilo. Não tem como, ela tem um recorte daquilo ali. Tu acha que dá para mudar da noite pro dia? Não dá para mudar. É difícil, é muito trabalhoso para você mudar a cabeça de uma pessoa. E não é uma pessoa, são várias pessoas. Se você for fazer uma fila das pessoas que estão no 8 de janeiro, todos eles estão por uma pauta: acabar com o comunismo, o socialismo, o banheiro unissex. Essas coisas que rolam dentro das redes sociais deles. Entende? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala um combate do Bolsonaro à corrupção. Porque o Bolsonaro, ele cresce, não é por grande obra, que ele não fez nada, por combate à corrupção. Me fala uma medida dele tomada pelo governo dele para combater a corrupção. A esquerda teve delação premiada, portal transparência, e o Bolsonaro teve o quê? Fala para mim. Agora ele está pedindo anistia para as pessoas, né? Está pedindo anistia, perdão, para o governo. Por quê? 36 pessoas envolvidas agora, que ele estourou agora recentemente. Quem é uma delas? É ele. Agora ele está pedindo o quê? Anistia. Bolsonaro nunca se preocupou com essas pessoas presas do 8 de janeiro. Nunca, nunca. Ele agora está querendo anistia porque agora respingou nele. Depois que o Mário Fernandes, que é o assessor dele, que é um general, foi preso no mês de novembro, que está falando que ele, Bolsonaro, deu aval para a tentativa de golpe, Bolsonaro agora quer anistia. Deixa eu te falar, cara, o Bolsonaro não representa nada disso que vocês acreditam. Nada. Só vocês olharem a prática. O orçamento secreto foi dentro do governo dele e foi a autoria dele, PL 51/2019. Pesquisem que vocês vão ver. A democracia inclui a pluralidade de posições, de ideias. Somos contra toda e qualquer forma de violação de direitos, de arbitrariedade. Mas a extrema-direita é uma falência civilizatória, porque é uma política que glorifica a violência e o ódio.
É uma política que despreza a dignidade humana. É uma moralidade frágil, incoerente, hipócrita e que, na verdade, produz um sistema morte, de banalização da vida. Eu deixei de ser bolsonarista quando eu vi o prefeito do Recife anunciando uma obra que o presidente Lula tinha mandado um recurso para a construção de um hospital infantil para tratar crianças com câncer. E aí, nesse vídeo eu fui ler os comentários, uma enxurrada de bolsonaristas metendo pau, chamando Lula de ladrão, dizendo para o prefeito não aceitar aquele recurso, dizendo que Lula só sabia roubar, mandando Lula ir embora do Recife, mandando Lula sair da presidência. Enfim, só falando mal, não tinha um comentário positivo. Ali foi o dia que eu parei, refleti e falei, eu não quero estar do lado dessa galera. Porque se tem uma coisa que me motiva, é quando faz uma coisa boa, quando o político faz uma coisa boa. E ainda mais, uma coisa boa para crianças com câncer, velho. Você tem noção do que é isso? Se o ser humano não consegue ter empatia por crianças com câncer, cara, esse ser humano tá perdido faz tempo. E eu não quero estar do lado dessa galera. Eu sei que não é todo mundo que votou em Bolsonaro que pensa dessa forma. Por isso que eu me arrependi. Espero que outras pessoas possam ouvir esse depoimento e que se arrependam também, porque é um lado sujo da história, não tem dúvida nenhuma. Muita gente ainda não se deu conta, mas nós estamos muito próximos de começar a colher os primeiros homens e mulheres bombas do Brasil. Assista esse vídeo até o final, é muito importante, compartilhe, porque isso é fundamental para os próximos anos do Brasil. Aquele processo que vem de longa data, de trabalhar o ressentimento, a sensação de impunidade, a injustiça constante, a ideia de um Estado que nunca funciona para você e que vai esmagando as pessoas, está colhendo esses frutos. Colheu elegendo o Bolsonaro, foi aprimorado e alimentado durante os 4 anos desse governo dele, onde foi dado protagonismo para as pessoas mais idiotas possíveis, para aquelas ideias do individualismo exacerbado, do tipo, o governo não existe, cada um que faça por si. E esse desespero tomou conta das pessoas agora com a derrota dele, onde elas viram que tudo aquilo nunca passou de confete, nunca passou de uma mentira. E elas estão aí perdidas nesses famigerados QGs, acampamentos, mostrando que elas não se encaixam no atual mundo, e é preciso reintegrá-las para que elas não acabem partindo para os finalmente alimentados por péssimos líderes, por financiadores que querem ver o circo pegar fogo, assim como acontece no Oriente, que coloquem munição, dinheiro e outras coisas para que essas pessoas cheguem às vias de fato e aqueles que realmente lucram com o caos possam se dar bem nesse clima de medo. Porque se existe injustiça e desigualdade no nosso mundo, é muito por conta do clima do medo. É o medo que te faz trabalhar por menos do que você vale. É o medo de virar aquele cara que está ali na esquina, que não consegue trabalho, que está vendendo bala, que perdeu sua casa, que te faz aceitar qualquer coisa, de viver de cabeça abaixo. E é esse medo que está incrustado nessas pessoas, de que elas voltarão a ser invisíveis, de que as pessoas continuarão olhando para elas como o tiozão do pavê, o idiota, que faz com que muitos dentro alimentados, inclusive financiados por gente mal intencionada, possam chegar às vias de fato e buscarem ser os novos adélios para aparecerem na televisão. Ou você acha que um cara desse aqui de trás não está em êxtase, né, porque conseguiu aparecer em todos os jornais do país? E se a gente continuar alimentando o protagonismo em cima disso, nós vamos ter problemas. Lógico que numa outra ponta nós temos que criar condições para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, porque senão a gente vai continuar enxugando o gelo, dando oportunidade e visibilidade para todos. É um momento difícil, mas todos nós temos que nos unir se a gente não quer viver com medo até de pegar um ônibus e cruzar com um doido que queira explodir em nome de uma revolução qualquer. Compartilhe esse vídeo, vamos mudar a cara desse Brasil. Que Deus te proteja, viu? Nós estamos juntos. E sempre. Te amo muito. Você não sabe a felicidade que eu estou de te ver aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Peguei meu Deus. Fica com Deus. Aqui é Deus. Na moral, com todo respeito, por que vocês idolatram ele? Eu quero entender. Isso aqui não é Big Brother, isso aqui é política. Por que vocês têm essa idolatria? O que melhorou na sua vida, na gestão dele? Fala pra mim. Assim, segundo país com mais mortes de Covid do planeta, perdendo só para os Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Brasil foi o segundo país do mundo que mais morreu gente de Covid. Assim, não teve aumento real do salário mínimo acima da inflação. Foi zero.
Zero. Imposto de renda, um salário mínimo e meio. Estava pagando imposto de renda no governo dele. Eu quero compreender. Não teve entrega de hospital, creche, não teve entrega de faculdade, de escola. Nada. Pior investimento de infraestrutura desde 1947. Eu quero compreender por que vocês idolatram esse cara. Déficit, 795 bilhões em 4 anos. Ah, mas teve pandemia. Sim, 795 bilhões de déficit. Superávit que teve em 2022 foi de 54 bilhões. Só que ele deixou uma dívida monstruosa para 2023. Ele deixou 54 no caixa e empurrou mais de 300 para o outro ano. Você sabia disso? Só de restos a pagar foi mais de 200 bilhões. 141 bilhões de precatório. 26 bilhões do ICMS. Lembra da gasolina a R$8? Que teve uma redução para 5? Ele foi o corte do ICMS, que ele deixou essa dívida para 2023. O Haddad teve que pagar 26 bilhões. Assim, eu quero compreender, com todo o respeito que eu tenho por você, por que você gosta desse cara. Eu quero entender qual setor da vida pública, da sociedade, teve melhoria nele. Saúde, educação, infraestrutura. Nada. O Bolsa Família, que era R$600 no governo dele, ia reduzir em 2023 para R$405, porque ele colocou na lei de diretriz orçamentária. Você sabia que ele colocou um corte na LDO para 2023 de 59% do farmácia popular? Você sabia que ele colocou um corte de 60% no combate ao câncer? Cara, não é nem tanta grana. Ele colocou um corte de 95% do Minha Casa Minha Vida. Eu quero compreender por que vocês idolatram esse homem. Perceba só, são coisas não tangíveis. Comunismo, socialismo, aí vai falar de pautas religiosas, que é uma discussão que nunca acaba. É isso que vai ludibriando a tua mente. Cuidado, meu camarada. Eu já votei nesse cara, só que ele não teve entrega. Tamo junto. Que bolsonarista é burro a gente sabe, mas o nível me surpreende às vezes. Os caras vão fazer um plano pra livrar o Flávio das rachadinhas, né? Aí eles fazem o quê? Eles gravam e deixam salvo ainda por cima. Vou fazer uma reunião pra interferir na Polícia Federal. Faço o quê? Falo isso numa reunião gravada. Vamos falar sobre um possível golpe. Mauro Cid, grava aí, meu querido. Você tá cometendo um crime, leiloando joias que não são suas. Aí alguém te manda o link do leilão. Você faz o quê? Responde selva. Aí a anta da Carla Zambelli pede pro hacker invadir o site do CNJ e botar uns arquivos lá. E ela faz o quê? Deixa tudo no celular. Muito esperta. Quando você quer confirmar pra população que você não é golpista, você faz o quê? Você grava um vídeo e pede pros generais não aceitarem o governo Lula. Parabéns. Deixa aqui nos comentários um muito obrigado a todos os bolsonaristas que conseguem nos entregar todas as provas de todos os crimes que eles estão cometendo. Me siga para continuar se informando e batendo de frente com a direita, tamo junto! É por isso que desde que eu lancei aqui o Plantão Brasil no YouTube, uma das principais coisas que eu falo lá desde 2019, ou seja, faz aí 6 anos que tem o Plantão Brasil aqui no YouTube, eu falo, ó, sempre que o bolsonarismo passar a acusar a esquerda de fazer alguma coisa, é só investigar, que aí você vai ver que eles estão fazendo isso tudo. E aí eles acusavam, eles nasceram ali, obviamente quem implantou o bolsonarismo foi a Rede Globo com muito antipetismo. Eles nasceram dizendo que a esquerda e que o PT roubavam. E que eles iam punir aí os ladrões do PT, lembra disso? E aí você vê quem tá roubando aí bilhões.